Deus revela o misterioso sonho de Nabucodonosor. A paz do Senhor Jesus Cristo, nesse 13 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Este é o tema da nossa meditação diária. Deus revela o misterioso sonho de Nabucodonosor. Portanto, o texto que nós estaremos meditando encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 47. Vamos falar sobre o texto, mas você pode, em nome de Jesus Cristo, ler aí na sua casa, pegando na sua Bíblia. Nós precisamos entender que nem todo sonho é uma comunicação divina, mas Deus usa sonhos para falar com os seus servos quando Ele quer. Vejamos, o Deus que revela o oculto. Desde os tempos mais antigos, os sonhos sempre intrigaram a humanidade. Diversas culturas antigas viam os sonhos como mensagem dos deuses. Em Israel, o povo monoteísta, os sonhos eram reconhecidos como um dos meios pelos quais Deus se comunicava tanto com profetas quanto com pessoas comuns. Mas existe um problema essencial com os sonhos: eles precisam de interpretação. E se a interpretação for equivocada, a mensagem é distorcida ou perdida. Além disso, muitos sonhos não têm qualquer significado espiritual. Pode ser apenas resultado de preocupações, ansiedade ou até, como alguém disse, de uma noite de farta comilança. Por isso, nós queremos apresentar um ponto de equilíbrio nesse estudo. Nem todo sonho vem de Deus, mas quando Deus quer falar com um servo, Ele sabe como falar e usa os meios certos, na hora certa, com o propósito exato, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Capítulo 55, verso 11. Antes de falarmos de Daniel, lembramos a figura bíblica que mais lidou com sonhos: José e os sonhos, como está no Gênesis, capítulo 37, 40, 41. Seus próprios sonhos apontavam para um futuro glorioso, como no capítulo 37, interpretou sonhos do copeiro e do padeiro e tudo se cumpriu. Interpretou os sonhos de Faraó e isso o levou ao governo do Egito, no capítulo 41. Assim como José, Daniel também é um servo de Deus usado para interpretar o sonho, o que está oculto. Daniel e o sonho de Nabucodonosor. No texto que nós lemos, no capítulo 2, o problema: um sonho esquecido. Nabucodonosor teve um sonho perturbador, mas esqueceu o conteúdo. Ele exige que os sábios da Babilônia revelassem o sonho e sua interpretação. Os magos disseram o óbvio: a coisa que o rei requer é difícil, e por que não dizer impossível? Sentença de morte o resultado é sentença de morte sobre todos os sábios. Este é o cenário em que Daniel entra. Ele pede um tempo para orar ao Deus dos céus. A resposta de Deus, o segredo revelado. Como vimos, está escrito esse texto de meditação no capítulo 19 do capítulo 2, versículo 19 do livro do profeta Daniel. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel não adivinha, Daniel não usa métodos babilônicos, nem
oniromancia, Daniel busca a Deus e Deus se revela. A interpretação inspirada por Deus. Portanto, Daniel conta ao rei uma estátua gigantesca com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra cortada sem auxílio humano destrói a estátua. A mensagem: reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. A reação do rei foi imediata. Nabucodonosor reconhece: o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Quando Deus se revela, até os ímpios reconhecem sua soberania. Vejamos o sonho do soldado medianita, confirmação divina. Antes da batalha, Deus manda Gideão descer ao acampamento inimigo. Lá ele ouve dois soldados conversando. Um conta um sonho, outro interpreta. Isto é a espada de Gideão, em Juízes capítulo 7, versículo 14. Vejam a sequência divina. Deus dá o sonho ao medianita. Deus dá a interpretação ao inimigo. Deus leva Gideão ao lugar certo na hora exata. Gideão é cheio de confiança. E o que eu aprendo com isso aí? Deus fala e sabe como fazer chegar ao seu servo. Nenhum detalhe foge do controle divino. Portanto, devemos compreender que o perigo das interpretações humanas e oniromancia. Historicamente, reis tinham profissionais pagos para interpretar sonhos. Esse costume era comum na Babilônia, Egito, Assíria e outras culturas. Mas aqui está o ponto principal: a interpretação humana é falha, a interpretação divina é perfeita. A Bíblia condena a adivinhação e a oniromancia. Portanto, Deuteronômio 18, versículo 9 ao 14. José e Daniel não interpretam sonhos por habilidade própria. Eles afirmam: não está em mim. Deus dará a interpretação. No Gênesis 41, versículo 16. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel 2, versículo 28. É Deus que revela, é Deus que dá a interpretação. Não temos que ficar assistindo alguma outra coisa, pedindo a interpretação de um sonho ou de uma mensagem. Tudo está em Deus e na sua palavra. Portanto, vejamos que nem todo sonho vem de Deus. Muitos sonhos são frutos da mente, da ansiedade, da alimentação ou de preocupações. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Deus usa sonhos quando ele quer falar. José ouviu de Deus por sonhos. Faraó recebeu o sonho revelador. Nabucodonosor teve um sonho profético, ainda que ímpio. Um soldado medianita foi usado para confirmar a Gideão. Portanto, Deus revela somente a quem busca sua face. Daniel orou, José permaneceu fiel, Gideão obedeceu. Portanto, a revelação vem para os que andam com Deus. A interpretação é tão importante quanto o sonho. Um sonho mal interpretado gera confusão, uma interpretação divina gera direção. Vejamos que não
devemos nos impressionar com qualquer sonho, devemos testar tudo pela palavra, pela paz do Espírito Santo. Devemos testar tudo pela palavra e pela paz do Espírito Santo. Se Deus quiser falar, Ele saberá repetir, confirmar e esclarecer. Busque intimidade com Deus, não busque experiências místicas. Portanto, nós como líderes, pastores, professores e mestres, ensine a igreja a não espiritualizar toda atividade onírica. Evite doutrinas baseadas em sonhos pessoais. Oriente o rebanho, a sala de aula, a buscar o discernimento espiritual na palavra e no Espírito Santo. Portanto, ó igreja amada, Deus continua falando e guiando o seu povo. A igreja precisa de maturidade espiritual e equilíbrio para discernir os sonhos e evitar o fanatismo e a manipulação espiritual. Devemos valorizar a oração e a dependência de Deus como Daniel. Vivemos em uma sociedade que precisa também ver a manifestação de Deus na vida da igreja. Vivemos um tempo místico, cheio de pseudociência espiritual, astrologia, tarot, adivinhação, etc. O mundo busca respostas no oculto, mas a igreja deve apontar para Deus, que revela o que está oculto, não por magia, mas por sua soberania. Deus nos convida a refletir. Quero que você reflita através desta palavra. A história de Daniel nos ensina: quando Deus fala, deixa claro. Quando Deus direciona, Ele confirma. Quando Deus revela, ninguém pode contestar. Não devemos temer os sonhos e nem viver a mercê deles. Devemos temer ao Senhor, buscar sua face e depender da sua palavra. Deus continua sendo o revelador dos mistérios. Ele fala no tempo certo, da maneira certa, com o propósito certo. Devemos compreender que a igreja deve buscar o equilíbrio e ter cuidado com interpretações humanas. Devemos priorizar a oração, a Bíblia, o estudo da palavra e a comunhão com o Espírito Santo. Devemos lembrar que o Deus de Daniel ainda revela o oculto hoje. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Amém.